Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado Deus é Amor. O título da primeira semana é Andar em Amor como Filhos Amados. E o título da quinta-feira, Ser Imitadores de Deus como Filhos Amados. O versículo Efésios 3,17. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, pois o Senhor tem nos concedido a sua graça diariamente. Sua graça nos basta, Senhor. Com a sua graça, tudo que tu és tem sido acrescentado a nós. Nós temos sido enchidos da tua plenitude, do teu Espírito, do Senhor, do próprio Senhor que é amor. E é através desse amor que nós podemos amar os irmãos, amar o nosso próximo, pregar o Evangelho, orar com as pessoas, libertando as pessoas do império das trevas, levando também esse amor com que o Senhor nos amou para os teus escolhidos. Continua, Senhor, nos concedendo a cada dia a tua graça que vem através da tua palavra, do teu Espírito. Continua nos dando o espírito de sabedoria e revelação e também fortalecendo o nosso homem interior com o teu Espírito, para que nós andemos na verdade, para que nós andemos em amor, para que nós sejamos sempre filhos amados. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, ontem nós falamos um pouco sobre isso, continuando então o tema de ontem. Esse versículo de Efésios 3,17, ele nos mostra que quando Cristo habita no nosso coração, e aqui o sentido de habitar não é habitar como um convidado, é habitar como o dono. Então Cristo, quando habita, quando é o dono do nosso coração, nós vamos cada vez mais nos arraigando e alicerçando em amor. Isso, irmãos, diz respeito tanto à maneira como nós vivemos, quanto à maneira como nós servimos o Senhor. Se você perceber nos escritos de Paulo, ele sempre fala sobre esses dois aspectos. O aspecto da vida, então aqui ele fala de estar arraigado, quer dizer, para os coríntios ele fala que a igreja é a lavoura de Deus, e ele também fala de estar alicerçado. O alicerce, então, com relação ao edifício de Deus. Isso porque, irmãos, por um lado, o Senhor Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, irmãos. Esses ramos precisam dar frutos. Então, esses frutos vêm pelo amor. E esse amor vem por estar arraigado e alicerçado no amor. Então, esse fruto, ele vem primeiramente porque Cristo, ele habita no nosso coração. Veja como são coisas muito profundas as que Paulo falou. Quando ele fala de ser imitador de Deus como filhos amados, e nós vamos ver principalmente no texto de hoje do Alimento Diário, não é algo exterior. Não é você pensar como Jesus faria, como Deus faria. Primeiro, irmãos, porque nós não alcançamos no nosso natural a mente de Cristo. É só quando nós estamos no Espírito, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo. E segundo, não é uma imitação exterior. A religião, ela quer modificar o homem exteriormente, mas Deus, ele modifica o homem, ele transforma o homem do interior para o exterior. Então, voltando, irmãos, no exemplo que eu estava dando sobre alicerçado e arraigado. Então, arraigado diz respeito à vida, a dar frutos. Agora, com relação ao alicerce, isso quer dizer, é o edifício. E o edifício diz respeito à edificação do corpo de Cristo, da igreja. Se nós damos frutos, os nossos frutos devem ser todos para a edificação do corpo de Cristo. E a maneira de edificar o corpo de Cristo é através do amor. Então você vê Paulo falando bastante sobre o amor como o vínculo da perfeição, quando ele começa a falar em Efésios 4 sobre o corpo de Cristo, sobre a edificação do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 13, veja, em 1 Coríntios 12, ele falou sobre os dons e sobre a edificação do corpo de Cristo. E aí quando ele vai para 1 Coríntios 13,
ele fala assim, olha, eu vou mostrar para vocês a melhor maneira de vocês utilizarem os dons. Eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Isso ele está falando no finalzinho de 1 Coríntios 12. Na verdade ele diz, eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Então o caminho para a edificação da igreja, o caminho para nós usarmos os nossos dons, o caminho para frutificarmos é o amor. E esse amor, irmãos, ele não é um sentimento. Porque senão você vai pensar assim, eu preciso amar. Mas se você pensar, eu preciso amar e tenta, mas você não consegue. Porque esse amor, o amor ágape, é o próprio Deus. Por isso, nesse dia do alimento diário, quando nós vemos, é um dia muito rico, nós vemos que não é uma questão de você fazer, mas de Cristo habitar e ir preenchendo toda a sua alma. Aí sim, o que vai fluir vai ser o amor. Quando você está fluindo o amor, você está ligado, arraigado e alicerçado em amor, você não pensa só no que é bom para você. Você começa a pensar principalmente na sua família, no corpo de Cristo, principalmente na edificação, na obra de Deus. Então você vai ficando para trás. O apóstolo Paulo, ele estava cheio desse sentimento. Certa vez ele até disse, olha, para mim o melhor era eu já até ter partido para o Senhor. Ou seja, vamos falar com as palavras, né? Eu já ter morrido, porque aí eu estaria com o Senhor. Mas eu estou aqui, eu permaneço, é por causa de vocês. Então, é uma pessoa que estava permeada pelo amor de Deus e colocava todas as coisas de Deus em primeiro lugar. Isso não é algo, irmão, sinceramente, isso não é algo que você faz do dia para a noite. Isso é algo que vai acontecer cada vez mais quando Cristo habitar no nosso coração. Eu quero ler, para aproveitar esse encargo, eu quero ler a página 13, segundo e terceiro parágrafo. Não é? Façamos, portanto, um convite sincero a Cristo para habitar em nosso coração. E aqui tem uma oração, vou ler essa oração para vocês. Senhor, Tu não és um hóspede em meu espírito humano, mas quero que faças morada em todo o meu ser. Peço que venhas habitar em minha alma para renovar a minha mente, livrando-me de velhos conceitos. Também renova e controla a minha emoção e domina a minha vontade, subjugando-a à Tua vontade. Com certeza, dessa forma, absorveremos rapidamente a graça. Lembre-se então, irmãos, o Senhor está nos dando graça, e quando nós recebemos essa graça, o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, versículo 10, ele recebeu a graça, pela graça de Deus sou o que sou, quer dizer, a graça nos transforma, irmãos. E ele não recebeu a graça e deixou inutilmente, assim, vazio. Não, a graça que ele recebeu, pela graça que ele recebeu, ele trabalhou. Então é exatamente o alicerçado e arraigado em amor. Porque quando a graça vem, ela traz tudo o que Deus é. E aí você é transformado e você também passa a servir o Senhor com a graça que Ele te deu. E qual é o resultado? O resultado é o amor, porque quando as pessoas vão ver você servindo, quando as pessoas olham para você, elas não vão ver uma pessoa como você era antigamente, elas vão ver o amor fluindo, o amor de Deus. Isso, irmãos, é o resultado de Cristo habitar no nosso coração, mas não habitar como um hóspede, mas como dono. Vou continuar a página 13, terceiro parágrafo. Caro leitor, sujeitando-se assim a Cristo, Ele viverá em você, não mais como hóspede, mas como o dono da casa. Por isso, sempre que invocamos Senhor Jesus, entregamos-lhe o senhorio de nossa casa, de nosso ser. E toda vez que confessamos Jesus é o Senhor, entregamos-lhe a chave da casa. Assim, a graça nos enche, pois Cristo habita e preenche todos os nossos espaços. Sem perceber, somos alicerçados e arraigados em amor. Ele então passa a ser nossa personalidade. Isso se refere à igreja como um novo homem. Na igreja não há mais minha personalidade, mas a personalidade de Cristo. Ele é o novo homem porque encheu sua igreja com a verdade. Portanto, nós andamos na verdade, e nossas obras e atitudes demonstram essa realidade.
Chegando a esse ponto, percebemos que tocamos no amor, no próprio Deus. Então isso, ser imitador de Deus andando no amor, parte exatamente disso, de Cristo habitar no nosso coração, e quanto mais Cristo é o dono, mais, irmãos, nós vamos nos arraigando e alicerçando em amor. Quer dizer, mais os nossos frutos, mais o nosso serviço a Deus vão ser voltados à edificação do corpo de Cristo, e não mais para nós aparecermos, para o nosso próprio ministério. Infelizmente há muitos cristãos dotados de dons, de ministérios, mas que não enxergaram que a personalidade, eles próprios precisam morrer. É o que o João Batista disse, mas ele mesmo não conseguiu viver. Ele disse, importa que ele, o Senhor, cresça e eu diminua, mas ele não conseguiu viver isso. Agora, quando nós, irmãos, deixamos Cristo habitar, quando nós deixamos a nossa personalidade, no sentido de a personalidade de Cristo ser formada em nós, nós não queremos aparecer, não queremos posição, todas essas coisas vãs. Quando nós, irmãos, permitimos que o Senhor tome conta das coisas, nós vamos produzir frutos, e o nosso serviço ao Senhor vai ser um serviço encabeçado por Cristo. E o resultado é que as pessoas vão tocar no amor que vem de Deus. Então, quando nós saímos às ruas para pregar o Evangelho, as pessoas vão tocar nesse amor. Quando nós estivermos orando com as pessoas, elas vão tocar nesse amor. Quando você estiver distribuindo uma literatura para uma pessoa, ela vai tocar nesse amor. Por quê? Porque, primeiramente, nós estamos arraigados e alicerçados no amor que é o próprio Deus. Porque Cristo agora é o dono do nosso ser. Não é um dono do nosso ser em que eu falo, mas quem toma as decisões sou eu, baseado no que eu acho melhor para mim mesmo. Muitas vezes nós somos egoístas, nós achamos, a melhor maneira de eu servir a Deus é essa, mas aí tem muitas pessoas que vão ser prejudicadas. Não tenho o que fazer, eu vou nesse caminho, porque ainda não está arraigado e alicerçado em amor. Eu ainda penso só em mim mesmo. Por isso, irmãos, vamos nos encher do Senhor cada dia. Não vamos deixar vácuo, vazio, espaço para Satanás trabalhar. Não. Se nós nos enchermos de Cristo, Cristo vai entrar, cada vez mais tomar conta do nosso ser, nos arraigando e alicerçando nesse amor, de modo que quando nós abrirmos a nossa boca, as pessoas vão perceber, essa palavra vem de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, agora estamos colocando essas gravações no YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Você acessa o YouTube, Igreja que está em Ribeirão Preto, na parte de vídeos, nós estamos colocando as gravações. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.